5. Você trocaria tudo que tem por 1 milhão? Conheço Harold Abbott há anos. Ele morava em Webb City, Missouri, e era meu agente de palestras. Certo dia, nos encontramos em Kansas City e ele me levou de carro até minha fazenda em Belton, Missouri. Durante a viagem, perguntei-lhe como ele evitava as preocupações e Harold me contou uma história inspiradora que jamais esquecerei. Eu costumava me preocupar muito, mas, certo dia, na primavera de 1934, eu estava andando pela rua West Dougherty, em Webb City, quando tive uma visão que eliminou todas as minhas preocupações. Tudo aconteceu em 10 segundos, mas durante esses 10 segundos aprendi mais sobre como viver do que nos 10 anos anteriores. Tive um mercado em Webb City por 2 anos. Não apenas perdi todas as minhas economias nesse empreendimento, como também contraí dívidas que levei 7 anos para pagar. Meu mercado fora fechado no sábado anterior e eu estava indo ao banco pegar dinheiro emprestado. Com o empréstimo, ia procurar emprego em Kansas City. Eu caminhava como um homem derrotado. Tinha perdido toda a minha garra e a minha fé. De repente, vi um homem sem pernas descendo a rua. Ele estava sentado em uma pequena plataforma de madeira equipada com rodinhas de patins e impulsionava o corpo para frente com um bloco de madeira em cada mão. Ele havia atravessado a rua e começava a se erguer alguns centímetros sobre o meio-fio para a calçada. Enquanto inclinava sua pequena plataforma de madeira, seus olhos encontraram os meus e ele me saudou com um grande sorriso. Bom dia, senhor! É uma bela manhã, não é? Disse bem-humorado. Ali, de pé, olhando para ele, percebi quanto eu era afortunado. Eu tinha 2 pernas, podia andar. Senti vergonha da minha autopiedade. Disse para mim mesmo que, se ele podia ser feliz, alegre e confiante sem pernas, eu certamente posso com pernas. Meu peito ficou mais leve. Eu pretendia pedir $100 ao banco, mas decidi que tinha coragem de pedir 200. Eu tinha dito que iria a Kansas City tentar conseguir um emprego. Depois daquela visão, anunciei confiantemente que iria até lá para encontrar um emprego. Consegui um empréstimo e consegui o emprego. Depois disso, Harold Abbott colou as seguintes palavras no espelho do seu banheiro. Eu estava triste porque não tinha sapatos, até que, na rua, encontrei um homem que não tinha pés. Certa vez, perguntei a Ed Rickenbacker qual foi a maior lição que ele aprendeu depois de 21 dias à deriva no Pacífico com seus companheiros, em botes salva-vidas, perdidos e desesperados. A maior lição daquela experiência, disse ele, foi esta. Se você tiver toda a água potável que quiser beber e toda a comida que quiser comer, nunca deve reclamar de nada. A revista Time publicou uma matéria sobre um sargento ferido em Guadalcanal. Atingido na garganta por um estilhaço de bomba, esse militar recebeu 7 transfusões de sangue. Escreveu um bilhete para seu médico perguntando: "Vou sobreviver?" O médico respondeu: "Sim." Ele escreveu novamente, agora perguntando: "Serei capaz de falar?" Outra vez a resposta foi sim. Por fim, o sargento escreveu outro bilhete dizendo: "Então, com que diabo estou me preocupando?" Por que você não para neste instante e pergunta a si mesmo: com que diabo estou me preocupando?
É bem provável que descubra tratar-se de algo comparativamente sem importância. Cerca de 90% do que acontece na nossa vida estão certos e cerca de 10% errados. Se desejamos ser felizes, precisamos nos concentrar nos 90% que estão certos e ignorar os 10% que estão errados. Se queremos ser pessoas preocupadas e amargas com úlcera gástrica, basta nos concentrarmos nos 10% que estão errados e ignorar os 90% gloriosos. As palavras pense e agradeça estão inscritas em muitas das igrejas cromwellianas da Inglaterra. Também deveriam ser inscritas no nosso coração. Pense e agradeça. Pensemos em tudo que deveria despertar a nossa gratidão e agradeçamos por todas as nossas bênçãos. Jonathan Swift, de As Viagens de Gulliver, foi o autor mais pessimista da literatura inglesa. Ele lamentava tanto ter nascido que se vestia de preto e jejuava nos seus aniversários. Contudo, em seu desespero, esse pessimista supremo louvou os grandes poderes saltantes da alegria e da felicidade. Os melhores médicos do mundo, declarou ele, são o Dr. Dieta, o Dr. Silêncio e o Dr. Alegria. Podemos obter de graça os serviços do Dr. Alegria, todas as horas do dia, mantendo nossa atenção fixa nas maravilhosas riquezas que possuímos, riquezas que excedem em muito os tesouros fabulosos de Ali Baba. Você venderia seus 2 olhos por $1 bilhão? Quanto aceitaria por suas pernas, por suas mãos, por sua audição, por seus filhos, por sua família? Some seus bens e você descobrirá que não venderia o que possui nem por todo o ouro acumulado pelos Rockefellers, os Fords e os Morgans somados. Mas como? Mas nós valorizamos tudo isso? Ah, não. Como disse Schopenhauer, raramente pensamos no que temos, mas sempre no que nos falta. Sim, a tendência a pensar raramente no que temos, mas sempre no que nos falta, é a maior tragédia da Terra. Provavelmente causou mais sofrimento do que todas as guerras e doenças da história. Essa tendência fez com que John Palmer se transformasse de um sujeito comum em um velho rabugento e quase destruísse seu lar. Sei disso porque ele me contou. Palmer morava em Paterson, Nova Jersey. Pouco depois de sair do exército, disse ele, abri um negócio. Eu trabalhava dia e noite. As coisas estavam indo bem. Então, começaram os problemas. Eu não conseguia obter peças e materiais e temia que fosse preciso fechar as portas. Era um sujeito comum, mas me preocupava tanto que me tornei um velho rabugento. Fiquei tão azedo e irritado que, bem, eu não sabia na época, mas agora sei que cheguei muito perto de perder meu lar feliz. Então, certo dia, um jovem veterano aleijado que trabalhava para mim disse: Johnny, você deveria ter vergonha de si mesmo. Você age como se fosse a única pessoa com problemas no mundo. Suponha que precise fechar o negócio por algum tempo. E daí? Você pode recomeçar quando as coisas voltarem ao normal. Você tem muito a agradecer, mas vive resmungando. Rapaz, como eu gostaria de estar no seu lugar. Olhe para mim. Tenho apenas um braço e metade do meu rosto foi destruída por um tiro. Mas não reclamo. Se você não parar de rosnar e de resmungar, perderá não apenas seu negócio, mas também sua saúde, sua família e seus amigos. Esses comentários o fizeram parar e pensar. Percebi como estava bem na vida.
Resolvi, naquele mesmo instante, que mudaria e voltaria a ser como antes. E foi o que fiz. Uma amiga minha, Lucille Blake, oscilou à beira da tragédia antes de aprender a ser feliz com o que tinha em vez de se preocupar com o que lhe faltava. Conheci Lucille há muitos anos, quando estudávamos redação de contos na Faculdade de Jornalismo da Universidade de Columbia. Faz algum tempo, ela levou o maior choque da sua vida. Aqui está a história como ela a contou para mim. Eu vivia no olho do furacão, estudava órgão na Universidade do Arizona, dirigia uma clínica de fonoaudiologia na cidade e dava aulas de apreciação musical no Desert Willow Ranch, onde eu morava. Ia a festas, bailes, passeios a cavalo sob as estrelas. Certa manhã, meu coração não aguentou e desmaiei. O médico me disse que eu precisaria ficar de cama durante 1 ano, em repouso absoluto. Ele não me estimulou a acreditar que um dia eu voltaria a ser forte. Ela ficou apavorada com a perspectiva. 1 ano de cama? Por que aquilo tinha que acontecer comigo? O que eu tinha feito para merecer uma coisa dessas? Eu chorava sem parar. Estava amargurada e rebelde. Mas comecei o repouso, como aconselhou o médico. Um vizinho meu me disse: hoje você imagina que passar 1 ano de cama será uma tragédia. Mas não será. Você terá tempo para pensar e para conhecer a si própria. Evoluirá mais espiritualmente nos próximos meses do que em toda a sua vida até agora. E tentei desenvolver novos valores. Li livros inspiradores. Um dia, ouvi um comentarista dizer no rádio: você só pode expressar o que está na sua consciência. Eu tinha ouvido palavras como aquelas muitas vezes, mas naquele momento elas atingiram um lugar profundo dentro de mim e criaram raízes. Resolvi alimentar somente os pensamentos segundo os quais eu queria viver. Pensamentos de alegria, felicidade, saúde. Todas as manhãs, assim que eu despertava, obrigava-me a repassar todas as razões que eu tinha para ser grata. Nenhuma dor. Uma filha pequena adorável. Minha visão, minha audição. Música ótima no rádio. Tempo para ler. Boa comida. Bons amigos. Eu estava tão feliz e recebia tantas visitas que o médico me orientou a reduzir as visitas a apenas uma por mês. A apenas uma por vez. E em horários específicos. Muitos anos se passaram desde então, e ela afirma que agora leva uma vida plena e ativa. Sou profundamente grata por aquele tempo em que estive acamada. Foi o ano mais valioso e mais feliz que passei no Arizona. O hábito que adquiri de enumerar minhas bênçãos todas as manhãs ainda faz parte da minha rotina. É um dos meus bens mais preciosos. Só aprendi a viver quando achei que fosse morrer. E me envergonho de ter demorado tanto. Minha querida Lucille Blake, você pode não se dar conta disso, mas aprendeu a mesma lição que o Dr. Samuel Johnson disse há 200 anos. O hábito de olhar o melhor lado de cada acontecimento, disse o Dr. Johnson, vale mais do que 1.000 libras por ano. Essas palavras foram ditas, veja bem, não por um otimista profissional, mas por um homem que havia conhecido ansiedade, pobreza e fome por 20 anos, até finalmente se tornar um dos mais eminentes escritores da sua geração e um dos pensadores mais celebrados de todos os tempos. Logan Pearsall Smith somou muita sabedoria em poucas palavras quando disse:
Há duas coisas a se almejar na vida. Primeiro, conseguir o que se quer. Depois, desfrutar disso. Somente os homens mais sábios conquistam a segunda. Você gostaria de saber como transformar até mesmo tarefas como lavar a louça em experiências empolgantes? Se a resposta for sim, leia um livro inspirador e corajoso escrito por Borghild Dahl. Chama-se I Wanted to See. Eu queria ver. Esse livro foi escrito por uma mulher que passou meio século praticamente cega. Eu tinha apenas um olho, escreve ela, que era coberto por tantas cicatrizes que eu só conseguia enxergar por uma pequena abertura no lado esquerdo. Para ler um livro, eu tinha que segurá-lo perto do rosto e forçar meu olho bom ao máximo para a esquerda. Mas Borghild Dahl se recusava a permitir que sentissem pena dela. Recusava-se a ser considerada diferente. Quando menina, ela queria brincar de amarelinha com outras crianças, mas não conseguia ver as marcas no chão. Depois que as outras iam para casa, ela se agachava e se arrastava no chão com os olhos bem próximos das marcas. Memorizou cada porção do terreno onde ela e os amigos brincavam e em pouco tempo tornou-se especialista em jogos de corrida. Lia em casa, segurando um livro com letras grandes tão perto dos olhos que seus cílios tocavam as páginas. Ela obteve um bacharelado em artes pela Universidade de Minnesota e um mestrado em artes pela Universidade Columbia. A autora começou a lecionar na minúscula aldeia de Twin Valley, Minnesota, e fez carreira até se tornar professora de jornalismo e de literatura na Augustana College, em Sioux Falls, Dakota do Sul. Deu aulas ali por 13 anos, fazendo palestras em clubes femininos e falando no rádio sobre livros e escritores. No fundo da minha mente, escreve ela, sempre houve o medo da cegueira total. Para superar isso, adotei uma atitude alegre, quase hilariante em relação à vida. Então, em 1943, quando Borghild Dahl tinha 52 anos, aconteceu um milagre, uma operação na famosa clínica Mayo. Ela enfim conseguiu enxergar 40 vezes melhor do que antes. Um mundo novo e excitante de beleza abriu-se diante dela. Agora, Borghild achava empolgante até lavar louça. Começo a brincar com as bolhas brancas e macias na panela, escreve. Mergulho as mãos e pego uma porção de minúsculas bolhas de sabão. Seguro-as contra a luz e em cada uma delas vejo as cores brilhantes de um arco-íris em miniatura. Enquanto olhava pela janela da cozinha, ela viu as asas preto acinzentadas dos pardais batendo enquanto eles voavam em meio à neve espessa que cai. Sentiu tamanho êxtase olhando para as bolhas de sabão e para os pardais que encerrou seu livro assim. Querido Senhor, eu sussurro, Pai nosso que estás nos céus, agradeço a você, agradeço a você. Imagine agradecer a Deus porque você pode lavar a louça e ver arco-íris em bolhas e pardais voando em meio à neve. Deveríamos sentir vergonha de nós mesmos. Todos os dias da nossa vida temos diante de nós um mundo mágico repleto de beleza, mas estamos cegos demais para ver, saciados demais para desfrutar. Se quiser parar de se preocupar e começar a viver, lembre-se: enumere suas bênçãos, não os seus problemas.